Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira o que é destaque nessa edição. Pequenos descuidos na rotina de uma empresa podem virar processos e prejuízos. Uma especialista mostra onde os empreendedores mais costumam errar. Recentemente, produtos de limpeza foram recolhidos e o caso reforça a importância do controle de qualidade antes da chegada dos produtos às prateleiras. Uma terapia celular estudada no Brasil pode abrir novos caminhos no tratamento de alguns tipos de câncer no sangue. O Enem 2026 já está com inscrições abertas e a nota do exame pode ajudar no acesso ao ensino superior por diferentes caminhos. No Rio de Janeiro, o Museu da Imagem e do Som começa a receber visitantes depois de anos de obras, com entrada gratuita nos fins de semana. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. Pequenas empresas podem cometer erros jurídicos na rotina do negócio mesmo sem perceber. Contratos mal formalizados, uso de imagens sem autorização, mistura entre contas pessoais e da empresa e falta de regras internas estão entre as falhas mais comuns. Esses problemas podem gerar ações judiciais, prejuízos financeiros e riscos trabalhistas ou tributários. Uma advogada especialista explica pra gente quais cuidados ajudam a prevenir essas situações. Pequenas empresas operam diariamente expostas a riscos jurídicos, mesmo sem que seus administradores percebam. Isso porque algumas práticas consideradas comuns acabam sendo adotadas sem orientação adequada e podem gerar prejuízos financeiros, ações judiciais e problemas tributários futuros. É possível identificar, pelo menos, 5 falhas que impedem crescimentos de negócios. A primeira delas é a que trata de contratos digitais sem a segurança adequada. Ou seja, quando você deixa aquela tratativa sua com o cliente apenas no WhatsApp, sem dar seguimento àquela contratação com uma validação, com um certificado específico. E depois, quando você precisa de um respaldo para aquilo, você não tem o acesso garantido. A exposição da empresa nas redes sociais também exige cuidado. Fotos e vídeos de clientes, colaboradores ou parceiros não devem ser usadas como se a autorização fosse automática. O uso indevido de imagens nas redes sociais. Você, empresário, registrou um cliente vestindo o seu produto, utilizou a imagem de alguém fornecendo o seu serviço, um colaborador seu. Você precisa ter autorização para fazer isso, sob pena de responder por eventuais demandas judiciais nesse sentido. Outro erro comum aparece na gestão financeira. Quando a conta da empresa e a conta dos sócios se confundem, o problema deixa de ser apenas contábil e pode atingir o patrimônio pessoal. A mistura patrimonial entre sócios e sociedade. A sociedade, ela precisa ter uma conta, precisa ter um registro próprio, sob pena de o sócio que está se utilizando da própria conta para exercer atividade empresarial responder ilimitadamente pelas dívidas da sociedade e vice-versa. A sociedade pode vir a responder por dívidas do sócio e ninguém quer que essa confusão patrimonial aconteça. Além dos contratos e das finanças, a rotina interna também precisa estar documentada. Regras sobre o uso de equipamentos, conduta profissional, proteção de dados e comunicação ajudam a orientar a equipe e podem evitar conflitos. Defina, sente com os seus sócios, sente com os seus parceiros, elenquem quais são as práticas que vocês esperam dessa empresa. Como que precisa manusear os equipamentos, como que precisa manusear as máquinas que estão lá na sede da sua sociedade. Coloque tudo isso por escrito
e, na medida do possível, divulgue e mostre que as pessoas que trabalham com você, que trabalham para você, tiveram o acesso devido a isso. O quinto ponto de atenção está nos contratos prontos encontrados na internet. Eles podem parecer uma solução rápida, mas nem sempre correspondem à atividade, ao serviço ou à relação comercial que a empresa busca estabelecer. Você fornece um serviço específico, você produz um produto que só você tem, mas o contrato que vai usar é genérico, é o contrato da internet? Não dá. Cada empresário tem a sua pessoalidade e precisa mostrar isso e prever de maneira específica no seu próprio contrato como que vai funcionar toda essa operação. A recomendação é revisar documentos, registrar acordos, separar as finanças e manter regras internas claras. A prevenção jurídica costuma ser mais simples do que lidar depois com processos, multas ou dívidas acumuladas. E depois do intervalo, você confere como a medicina brasileira avança em uma terapia que usa as próprias células do paciente para tratar alguns tipos de câncer. É logo mais. Recentemente, o alerta da Anvisa sobre produtos da marca IP colocou muitos consumidores em atenção em todo o país. A agência identificou falhas no controle de qualidade durante uma fiscalização e suspendeu a fabricação e venda de alguns produtos da marca. Entre os itens afetados estão detergentes, lava-roupas e desinfetantes de lotes com numeração final 1. O caso ajuda a entender a importância dos testes laboratoriais feitos pela indústria para identificar possíveis contaminações antes que os produtos cheguem até o consumidor. Antes de chegar às prateleiras, produtos de limpeza, cosméticos e até medicamentos passam por uma série de testes laboratoriais. O objetivo é identificar possíveis contaminações e garantir que os itens estejam dentro dos padrões de segurança exigidos pela Anvisa. É importante dizer que vários produtos são suscetíveis à contaminação microbiana. Não só produtos de limpeza, como os saneantes, mas cosméticos, medicamentos, suplementos alimentares. E, por isso, a Anvisa, que é o órgão que regulamenta esse setor, estabelece quais são os limites aceitáveis dessas contaminações. Então, qual que é o nível de contaminação, a gente chama de carga microbiana, que não vai causar risco ao seu usuário, ao paciente, à pessoa que vai utilizar esse produto no final. E para monitorar se os níveis de contaminação estão dentro desses níveis aceitáveis, as empresas estabelecem programas de testes. Segundo o especialista, o monitoramento é feito em diferentes etapas da produção. Então, qual que é o nível de contaminação, a gente chama de carga microbiana, que não vai causar risco ao seu usuário, ao paciente, à pessoa que vai utilizar esse produto no final. E para monitorar se os níveis de contaminação estão dentro desses níveis aceitáveis, as empresas estabelecem programas de testes. Esses testes eles são feitos não só no produto final, que é o que vai para as pessoas, mas também ao longo do processo de produção. Então são feitos testes, por exemplo, na matéria-prima, são feitos testes na água que é usada na produção, são feitos testes, por exemplo, no processo produtivo. Então, para que você consiga fazer esse monitoramento desses níveis de contaminação microbiana. A contaminação identificada em alguns lotes da IP envolve uma bactéria, que é um micro-organismo que pode ser encontrado no solo, na água e em ambientes úmidos. Para a maioria das pessoas saudáveis, o contato não costuma causar problemas graves, mas pacientes com baixa imunidade podem desenvolver infecções mais sérias. E o fato serve também como um lembrete da importância do controle de qualidade e dos testes laboratoriais para garantir que produtos utilizados todos os dias cheguem ao consumidor com segurança. Uma terapia que usa células do próprio paciente para combater alguns tipos de câncer está em desenvolvimento no Brasil. A técnica é conhecida como CAR-T e já é estudada por pesquisadores do Centro de Terapia Celular da USP, em Ribeirão Preto. O objetivo é ampliar o acesso ao tratamento, que hoje ainda tem um custo elevado e indicação restrita para alguns tipos de câncer no sangue.
O câncer pode surgir quando células do próprio organismo sofrem mutações e passam a crescer de forma descontrolada. Em muitos casos, o sistema de defesa do corpo consegue reconhecer e eliminar essas células alteradas. Mas quando isso não acontece, o tumor pode se desenvolver. A terapia com células CAR-T parte justamente dessa lógica. A ideia é reforçar a capacidade do próprio organismo de identificar e atacar a doença. Na terapia com CAR-T-cell, o que se faz é retirar do indivíduo uma classe especial de células, que são células que estão envolvidas com a imunidade, com o reconhecimento de tecidos estranhos. Um tipo de glóbulo branco do sangue, que são os linfócitos T, eles são coletados como numa doação de sangue, separados, e ele é modificado geneticamente no laboratório para que ele possa aprender a reconhecer as células do câncer e atacar, destruir essas células do câncer. Depois da modificação em laboratório, essas células são multiplicadas e devolvidas ao paciente. Como vieram do próprio organismo, não funcionam como um transplante convencional. Isto é, essas células não serão reconhecidas pelo organismo como células estranhas, como ocorre num transplante, porque eram células do próprio indivíduo, só que elas foram modificadas e agora ela destrói o tumor. Hoje, esse tipo de tratamento é voltado principalmente para pacientes que não responderam bem a terapias convencionais, como quimioterapia, radioterapia ou transplante de medula. A aplicação clínica mais concreta está em alguns cânceres de sangue. O que existe de concreto disponível das terapias por células CAR-T são para tratamento de leucemias de células B, linfomas de células B e o mieloma múltiplo. No Brasil, um dos desafios é tornar a terapia mais acessível. Segundo o pesquisador, os produtos comerciais disponíveis têm custo alto, o que limita o acesso dos pacientes. Isso porque é muito caro. Não adianta você ter um tipo de tratamento que é muito bom, muito eficaz, mas o valor desse tratamento impede o acesso às pessoas. O Centro de Pesquisa trabalha em um estudo clínico com 81 pacientes, dividido em 2 fases, envolvendo 5 centros de hematologia no país. A expectativa dos pesquisadores é reunir os resultados para avaliação da Anvisa e, no futuro, avançar na oferta desse tipo de tratamento para pacientes do SUS. Hoje, para esse tratamento para leucemias e linfomas, existe um estudo clínico que vai tratar 81 pacientes no total, dividido em 2 fases. Nós já estamos na 2ª fase desse estudo, que envolve 5 centros de hematologia de excelência no país, para que nós possamos apresentar os resultados à Anvisa com o objetivo de ter o registro desse produto e aí sim partir para o ponto final, que é justamente oferecer aos pacientes do SUS. A pesquisa mostra como descobertas feitas em laboratório podem levar anos até chegar ao atendimento dos pacientes. No caso das células CAR-T, o caminho envolve ciência básica, testes clínicos, avaliação regulatória e estrutura para a produção segura. É importante reforçar que a terapia CAR-T não é indicada para todos os tipos de câncer, como a gente já viu. A definição do tratamento depende da avaliação médica especializada, mas pode ser um caminho para muitos pacientes. E daqui a pouco você confere quem pode participar do Enem 2026, como fazer a inscrição e quais possibilidades estão disponíveis para ingresso num curso superior para quem participa do exame. As inscrições para o Enem 2026 já estão abertas. Quem pretende fazer a prova tem até o dia 5 de junho para entrar na página do participante e realizar a inscrição. O exame é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil e, nesse ano, uma novidade. É a inscrição automática para os estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública. Mas mesmo esses alunos precisam acessar o sistema para complementar as informações
e confirmar a inscrição. As inscrições para o Enem 2026 devem ser feitas exclusivamente pela página do participante até o dia 5 de junho. Para fazer a inscrição, é preciso acessar o sistema com a conta gov.br, preencher os dados solicitados, escolher o município onde quer fazer a prova, informar a língua estrangeira, inglês ou espanhol, e indicar se precisa de algum recurso de acessibilidade. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede pública terão a inscrição feita automaticamente. Mesmo assim, eles precisam entrar na página do participante para confirmar que vão fazer o Enem e completar informações como o local de prova e a língua estrangeira escolhida. Quem teve a isenção da taxa aprovada também precisa fazer a inscrição normalmente. Para os candidatos que não têm isenção, a taxa é de R$ 85,00 e pode ser paga até o dia 10 de junho por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta, dependendo do banco. Pode participar quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio e quer usar a nota para tentar uma vaga no ensino superior. Quem ainda não terminou essa etapa também pode fazer a prova como treineiro, mas nesse caso o resultado serve apenas para autoavaliação. O Enem 2026 será aplicado em 2 domingos, nos dias 8 e 15 de novembro, nas 27 unidades da federação. A prova tem 180 questões objetivas divididas em 4 áreas de conhecimento além da redação. As áreas são linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. O INEP também disponibiliza materiais que ajudam na preparação. No portal do Instituto, o estudante encontra provas e gabaritos de edições anteriores, a matriz de referência do exame e a cartilha da redação, com orientações sobre os critérios de correção e exemplos comentados de textos bem avaliados. A orientação é não deixar a inscrição para a última hora. Quem perder o prazo fica fora da edição desse ano. E quem precisa pagar a taxa deve acompanhar a confirmação do pagamento na página do participante. O Enem ele é um facilitador para quem pretende ingressar no ensino superior, porque a nota obtida no exame pode ser usada para diferentes programas de ingresso nas universidades brasileiras. Então, confira como a nota do exame permite a participação nos programas SISU, ProUni e FIES. Para muita gente, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior. Substituindo vários vestibulares, o estudante faz uma única prova e pode usar essa nota em programas do governo federal que permitem o ingresso tanto em universidades públicas quanto privadas. É a mesma nota servindo para diferentes oportunidades. O SISU, que seleciona vagas em universidades públicas, o ProUni, que oferece bolsas em faculdades particulares, e o FIES, que permite financiar o curso e pagar depois de formado. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é o programa que usa as notas do Enem para distribuir vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, ter feito o Enem na edição mais recente e não ter tirado nota 0 na redação. Treineiros que fazem a prova só para testar conhecimento não podem participar. A seleção considera a nota do Enem e também as regras de cotas, que levam em conta o perfil social e econômico dos candidatos. As inscrições são feitas online pelo portal Acesso Único, dentro do período definido em edital. Já o ProUni, Programa Universidade para Todos, oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Podem participar brasileiros sem diploma de nível superior que fizeram o Enem em uma das 2 últimas edições, tiraram nota superior a 450 pontos nas provas e não zeraram a redação. Além da nota, o programa olha para a renda familiar por pessoa, até 1 salário mínimo e meio para disputar bolsa integral e até 3 salários mínimos para bolsa parcial. Também existem critérios ligados à escola em que o candidato fez o ensino médio, se foi rede pública ou estudou em escola particular como bolsista. As inscrições acontecem 2 vezes por ano, também pelo portal Acesso Único. O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, é voltado a quem quer cursar uma faculdade particular, mas precisa de apoio financeiro.
O programa financia parte ou até todo o valor da mensalidade e o pagamento começa depois da conclusão do curso. Para participar, o estudante deve ter feito o Enem a partir de 2010, ter média superior a 450 pontos nas provas e nota maior que 0 na redação. Também é exigida a renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Na modalidade FIES Social, metade das vagas é reservada para estudantes de baixa renda inscritos no CAD Único, com possibilidade de financiar até 100% do curso. A inscrição é feita online no sistema do FIES, em chamadas divulgadas pelo Ministério da Educação. SISU, ProUni e FIES têm regras diferentes, mas um ponto em comum. Todos exigem uma nota válida no Enem e atenção para os prazos de inscrição. Se você fez o exame, vale entrar no portal Acesso Único do MEC e conferir qual programa combina melhor com a sua realidade. Se é disputar vaga em universidade pública, tentar uma bolsa em faculdade particular ou buscar financiamento para custear o curso. Ler o edital com calma, checar a renda familiar, a edição do Enem aceita e os documentos necessários é o passo seguinte para transformar a nota da prova em uma oportunidade real de ingresso no ensino superior. É bom lembrar também que o Exame Nacional é frequentemente usado para processos de distribuição de vagas remanescentes nas instituições públicas de ensino. Então, vale garantir a participação no exame para ampliar as possibilidades de estudo, né? E depois de 16 anos de obras e muitos desafios, o novo Museu da Imagem e do Som em Copacabana, no Rio de Janeiro, começou a receber o público. O governo do estado abriu a primeira exposição temporária do espaço, que mostra os bastidores da construção do museu. As visitas são nos finais de semana com entrada gratuita. A exposição Arquitetura em Cena, o MIS Copa, antes da imagem e do som, marca a reabertura do museu ao público geral. A mostra apresenta as etapas, desafios e processos da construção do novo equipamento cultural, localizado na Avenida Atlântica, em Copacabana. A Secretaria Estadual de Cultura destacou que a exposição também mostra o futuro do espaço, que deve ser entregue completamente até o fim desse ano. O MIS vai contar com áreas de pesquisa, salas de exposição, cine-teatro, auditório, restaurante panorâmico e mirante. Nós estamos abrindo para o público a exposição Arquitetura em Cena, o MIS antes da imagem e do som, que conta exatamente as histórias dos desafios superados para a construção desse prédio, que aponta para o passado e também para o futuro, porque conta para a gente tudo que vai ter nesse prédio lindo para celebrar o potencial da imagem e do som do estado do Rio de Janeiro dialogando com o Brasil. A expectativa é que o novo MIS se torne mais do que um ponto de referência para a cultura e para o turismo no Rio. O espaço também vai funcionar como uma fábrica de memória, dedicada a registrar expressões contemporâneas da cultura carioca, como o funk, o samba e a cultura digital. A celebração de ter um museu em frente ao mar, numa área tão privilegiada, com uma temática tão interessante, assim, só vai beneficiar toda a população da cidade do Rio e também o fomento cultural do nosso estado em si. Além das exposições, o espaço deve receber eventos, mostras audiovisuais e atividades educativas. A ideia é que o MIS seja um centro de produção cultural voltado para a memória, para a inovação e para a identidade carioca. Por enquanto, o público vai acessar o térreo e essa exposição temporária, né? É uma primeira conexão do público com esse prédio. Eu acredito que vai ser um dos museus mais visitados do país e é um museu que vai falar sobre o que é ser brasileiro, o que é ser carioca. Então, é um museu que vai trazer muito um aspecto de identidade, né? Com a reabertura e o avanço das obras, o novo MIS caminha para se tornar um dos grandes espaços culturais do Rio. E a proposta é unir memória, tecnologia e experiências imersivas em um ambiente voltado para a cultura carioca e brasileira. As visitas ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro acontecem aos sábados e domingos em grupos de até 40 pessoas por dia. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Simpla. Cada pessoa pode garantir até 2 ingressos. E assim a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse,
É só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmult@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.